meus prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos em prece, inicialmente agradecendo a bênção de estarmos reunidos nessa casa sob o nome e a proteção de nosso Senhor Jesus, agradecendo ao Mestre amado a vida, a saúde, as possibilidades que têm sido dadas a cada um de nós, principalmente no que diz respeito ao estudo e à compreensão do Evangelho. Gostaríamos, Senhor Jesus, nesse instante, de pedir ao Senhor que esteja conosco, que o Senhor possa nos trazer suas bênçãos generosas, de paz, de saúde, concedendo-nos a todos as bênçãos e o amparo de que mais necessitamos. Pedimos ainda, Mestre, ao Senhor, que nos inspire nas leituras, nos estudos da tarde, e que todos nós possamos refletir, compreender e nos esforçarmos em praticar essas lições valiosas que mais uma vez receberemos nessa casa. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, o item de número 1 e também o item seguinte, de número 2. O primeiro item é um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, que é o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Em seguida, o codificador comenta brevemente para a gente esse versículo, nos dizendo o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Hoje, meus irmãos, nós teremos a participação da Cristiana e a minha em seguida nos comentários da tarde. Passamos a palavra para a Cristiana. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nessa tarde. Que Ele possa alcançar os nossos lares, amparar os nossos familiares, trazendo a saúde, a paz
paz e o equilíbrio. Hoje, particularmente, é um tema muito, assim, que eu gosto muito do Evangelho, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. É um tema que aquece os nossos corações, né? Porque falar do Cristo é como se fosse um afago ao nosso coração. Ele que era o mestre do otimismo, da confiança em Deus, espalhou tanta alegria, tanta fortaleza de ânimo para aqueles que o seguiam, né? E que até hoje o seguem. E ele consola os corações de uma maneira assim tão bela, tão profunda, que é como se a gente tivesse a certeza que nós não estamos sozinhos, né? Que temos um Pai Criador, generoso, bondoso, misericordioso, que está sempre ao nosso lado. E como percebemos na leitura de início, né? Porque hoje estudaremos o item 1 e 2, que é o jugo leve do Cristo, o subtítulo. O Cristo, ele faz um convite a todos que estavam sobrecarregados, a todos que estavam aflitos, porque aquele que o seguisse encontraria a paz e a alegria. Todo sofrimento, ele tem uma explicação, ele tem um porquê, um motivo. E de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 984, Kardec pergunta aos espíritos, né? Se somos nós mesmos que escolhemos as nossas provas. E os espíritos respondem que sim. Todos nós escolhemos o que iremos passar aqui na Terra. As provações que teremos, as dificuldades que nós vamos enfrentar. E Deus assim permite porque Ele sabe da nossa capacidade. Ele conhece cada um de nós, sabe o que a gente consegue dar conta e o que não consegue. Ele deixa imperar o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, que é uma lei divina. E quando encaramos a dor pelo patamar assim, da visão material, a gente percebe que ela se torna muito complexa, muito com uma dificuldade muito grande da gente vencer esse obstáculo. Agora, quando a gente entende a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, quando a gente pega essas dificuldades que a gente enfrenta e analisa com o olhar do Espírito, a gente percebe que é para o nosso crescimento espiritual. Fica mais fácil de compreender. Fica mais fácil para a gente saber o porquê que a gente está passando por aquela determinada dificuldade. O jugo leve que o Cristo se referia era para aqueles que se aceitassem viver obediente às leis divinas e resignado com as suas provas e expiações, encontraria a paz e a alegria. É para aqueles que já conseguem dominar os seus instintos, os seus sentimentos ainda inferiores, como a vaidade, como o orgulho, o egoísmo, a ira. Então, aqueles que conseguem frear esses instintos, conseguem viver o jugo leve do Cristo. E também aqueles que conseguem vivenciar a caridade em seu sentido mais completo, que é o amor em movimento, que é você se doar para o próximo, é você servir, aonde quer que esteja, dentro do lar, num ambiente de trabalho, ou até mesmo na rua, ajudando a quem necessita. Então, Cristo, Ele foi o grande médico das nossas almas.
E Ele veio trazer o remédio para curar e tranquilizar o nosso espírito. Mas para que esse remédio funcione, é necessário compreender as suas leis, as leis divinas, os seus ensinamentos e praticá-los na nossa vida. Porque não basta só conhecer, a gente precisa praticar. E com dedicação e esforço. Eu trouxe uma página hoje de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, e ela chama-se Sem Desfalecimentos, ou seja, sem desânimo. Porque o que acontece com a gente quando a gente enfrenta uma determinada adversidade? É tão intuitivo que a gente para e pensa, meu Deus, será que eu estou sozinho? Será que isso tudo que eu estou enfrentando não é possível? O Senhor me abandonou? É tão natural a gente pensar assim, né? Quando a gente está enfrentando um problema tão assim grave que a gente não encontra uma solução. Mas essa página de Emmanuel vem nos dizer que a gente não pode desanimar. E a gente não pode pensar por esse lado. Olha que interessante. Sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Paulo, Gálatas 6:9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregam-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam-se na prática do bem. Mas, se aparece um espinho de ingratidão de algum dos seus semelhantes, proclamam a falência do próprio bem-fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda a confiança em Deus e é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal cansa o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita e nem conhece a derrota das lutas edificantes, porque ele compreende que o desânimo é uma perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscreve com questões de dias e semanas terrestres. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimento. Então, o que Emmanuel quer nos dizer aqui? Que muitas vezes, diante dos desafios, a gente perde a confiança, a gente desanima, e aí esse problema, ele tem a tendência a aumentar, a ficar maior. Agora, se a gente persevera no bem, cumprindo as nossas obrigações, sendo justo, trabalhador, renunciando os nossos desejos, amparando a quem nos procura, aí o alto também nos ajudará. Aí a gente vai receber o que a gente plantou. Como nós já aprendemos aqui na doutrina, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta o bem, a alegria, a esperança no coração das pessoas, é isso que a gente colhe também. Não podemos deixar nos abalar pelas dificuldades do nosso dia a dia.
E como vimos na semana passada, quem estava aqui no estudo passado, o André e o Gilvan nos falou muito sobre o melindre, sobre a tristeza e o desânimo e o que ele causa na pessoa, impossibilitando até de desempenhar as suas atividades, desenvolver as suas capacidades, porque a gente veio aqui na Terra é para nos aprimorar, para nos desenvolver tanto as nossas capacidades físicas, como intelectuais e como espirituais, morais, que irão agregar o nosso espírito. E falando, quando a gente fala no espírito, a gente logo pensa da nossa felicidade verdadeira, porque a gente sabe que aqui na Terra a gente encontra a felicidade relativa. E tem uma página muito interessante do livro Na Era do Espírito, do irmão Saulo, que chama-se A Felicidade na Terra. Olha o que ele nos diz. A felicidade é uma questão de compreensão. A criatura que encara a vida sem nenhuma compreensão da sua realidade espiritual não pode ser feliz. Seus momentos de alegria e satisfação passam depressa e são bem poucos, porque elas colocam a felicidade aonde ela não pode estar. Querem encontrá-la em coisas ilusórias que logo se desfazem. Então aqui irmão Saulo fala conosco que você procurar a felicidade nas coisas materiais, que são coisas passageiras, você pode ter momentos alegres, mas a felicidade real você não encontra no que é material. A felicidade mora em nós mesmos. Olha que interessante. A felicidade mora em nós mesmos. Então ela não mora no outro. Então eu não vou ser feliz, eu quero ser feliz se eu casar com fulano, ou eu vou ser feliz se o meu filho for dessa forma, ou eu vou ser feliz se o meu vizinho agir dessa forma. Não. A felicidade, ela está em nós mesmos. Temos o objetivo na vida e somos felizes quando estamos realizando. É bom gravarmos em nossa mente este ensino de André Luiz. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Esta não é apenas uma recomendação moral, é uma lei científica. Porque a vida humana é psíquica e não material. Vivemos num oceano de vibrações psíquicas em permanente permuta com as outras pessoas. Se pensamos no mal, atraímos vibrações más. Mas, se pensamos no bem, atraímos boas vibrações. E se fazemos o bem, criamos um potencial de bondade, paz e felicidade ao nosso redor, beneficiando também os outros. Então nós já sabemos, em estudos que a gente já fez aqui, que tudo em nossa volta é sintonia. Nós estamos sempre em sintonia. A gente vai sintonizar com aquilo que o nosso coração emana. E é por isso que é necessário limpar esse coração das más tendências, para que a nossa vibração se eleve. E a gente tem que sempre estar em sintonia com o alto. E como que a gente faz isso? Através das preces, das orações, através de estudos como esses, que abrem os nossos olhos, a nossa visão, o nosso entendimento. É evidente que não podemos mudar o mundo por nós mesmos, nem podemos fazer-nos anjos de um momento para outro. Então a gente não vai melhorar de um dia para o outro. É preciso persistência.
Temos o nosso passado negativo, mas o presente nos oferece a oportunidade de criar um futuro positivo. Enquanto criamos os nossos bons pensamentos e boas ações, teremos a felicidade que é possível ao homem gozar na terra. Mundo ainda inferior de provas e expiações. Venceremos nossas provas com alegria e superaremos nossas provações com esperança, compreendendo que nos libertamos a nós mesmos para a felicidade real do Espírito, que é o destino de toda criatura. Então, toda criatura tem o destino de se engrandecer, de melhorar, de fazer a reforma íntima. Então, a felicidade, ela vai depender muito das nossas ações, como o irmão Saulo nos diz aqui. E seguindo o Evangelho do Cristo, tudo fica mais fácil. Agora, será exigido de nós muita renúncia, que é a renúncia das nossas vontades, disciplina dos nossos sentimentos e a perseverança no bem. E para encerrar aqui a minha participação, tem uma historinha pequenininha que ela encontra-se no livro A Vida Escreve, que eu achei assim tão interessante. Na verdade, Lucas que encontrou para mim essa lição. Chama-se Pergunta com Outra Pergunta. Acabara Leopoldo Cirne de presidir a sessão pública interpretando certa passagem do Evangelho, quando a elegante senhora se aproxima-se dele e fala. Leopoldo Cirne, só a título de curiosidade, ele foi o presidente da Federação Espírita no ano de 1900 a 1913. E como vimos aqui, ele estava encerrando, a sessão de estudos igual essa como estamos fazendo aqui, e uma senhora se aproximou dele e falou com ele assim: Senhor Cirne, tenho buscado praticar a doutrina espírita por todos os meios ao meu alcance, mas é muito difícil, é quase impossível, é um freio a corrigir-nos, é um aguilhão a impulsionar-nos, é uma voz gritante na nossa consciência a todo instante, dizendo o que é certo e o que é errado. É uma disciplina que não acaba mais, um trabalho sem fim e uma caridade que chega a ser exigência. Doutrina de retificação incessante e obrigações sem limites. E mirando os olhos claros ao interlocutor, acentuou: O que o senhor me diz sobre isso? Leopoldo Cirne, então, responde essa pergunta dela com outra pergunta: Como é que a senhora queria que ela fosse? E assim termina a história, mostrando aqui pra gente que a doutrina, ela traz sim os ensinos do Cristo. E ela é difícil, sim. Quando a gente estuda, começa a estudar as lições, a gente vê o tanto que a gente ainda precisa melhorar. Mas isso nunca pode ser um motivo, assim, de desânimo, de pensar, eu nunca vou mudar, eu sou turrão, eu não mudo meu jeito mesmo. Pelo contrário, todos nós vamos conseguir mudar. Todos nós estamos tendo a oportunidade, a chance para isso. Basta boa vontade, basta ter persistência e, principalmente, guardar sempre no nosso coração que nós não estamos sozinhos, que nós temos um amparo divino e que se os nossos irmãos mais evoluídos conseguiram, a gente um dia também vai conseguir.
Essa é a minha pequena participação de hoje. Que Jesus esteja sempre amparando o coração de vocês. Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos. Esse capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, ele é um capítulo, talvez, dos mais pequeninos do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que nele, meus irmãos, parece que Jesus está falando direto assim para a gente, especialmente para quem está sofrendo. Quantas aflições a gente já passou na vida? Os mais velhos aqui, então, vão ter uma experiência ainda maior sobre isso. Perda de pessoas que a gente amava, que estavam do nosso lado, de uma hora para outra deixaram de estar. E às vezes naquele momento ali a gente parou e pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Enfermidades, doenças difíceis, dores agudas, problemas assim de difícil solução, aperto material, tantas e tantas situações. E para todas essas situações, o Cristo de Deus vira para a gente e fala assim, ó, vejam só: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sempre que a gente se sentir aflito, sobrecarregado, parecendo que o fardo é muito mais pesado que as nossas forças, ou que eu não vou dar conta de continuar carregando a cruz que está nos meus ombros, Jesus vira para a gente e fala: vem a mim, que eu te alivio. Me procure, que eu vou te aliviar. Então, meus irmãos, Jesus é uma frase muito curtinha, muito pequenina, presente no Evangelho de Mateus, mas que significa muito para nós. Porque diante de todas essas situações, quantos irmãos nossos que às vezes, sem ter uma fé, sem ter um princípio religioso, recorrem às vezes às mais tristes soluções, às mais tristes opções para poder contornar aquele problema. Alguns acham que tirar a própria vida resolveria, e quando chegam no mundo espiritual que ignoravam, percebem que vão sofrer ou estão sofrendo muito mais do que podiam imaginar. O Espiritismo nos ajuda nesse ponto. Sempre que a gente souber de alguém, ou se por algum motivo qualquer um de nós tiver essa triste ideia na sua mente, no seu coração, busquemos, meus irmãos, dentro dos livros espíritas, os relatos dos suicidas, que nós vamos ver a estrada pedregosa, de dores, de espinhos que eles atravessam, e antes de ficarem livres dos problemas ou das angústias que tinham, elas são aumentadas e multiplicadas num grau muito maior. Então, nós já aprendemos, por exemplo, que o caminho é esse. A vida continua. E uma fuga dos problemas vai fazer com que a gente continue com eles e que eles ainda fiquem muito piores. E esse consolo do Cristo, nós vamos então aqui agora, para a gente, de maneira didática, meus irmãos, porque esse trechinho do Evangelho de Mateus, ele tem duas partes. A primeira parte nós vamos estudar primeiro, que está falando assim conosco, ó: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em seguida Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós vamos primeiro entender a primeira frase do Cristo, o alívio que o Mestre promete. Esse alívio, meus irmãos, ele chega para nós de várias maneiras. Quantas e quantas vezes a gente está preocupado com uma determinada situação e nos lembramos do seguinte: se eu fizer uma prece, aí eu resolvo então dar uma paradinha,
entro para o meu quarto, aonde eu puder, faço uma prece de coração, peço a Deus de coração um amparo, um alívio para aquilo que eu estou passando, e às vezes, depois da prece, eu consigo dormir, estava ali numa noite em branco, ou me veio uma ideia que é uma perspectiva de solução para aquele problema que eu estou atravessando, ou até mesmo um alívio para a dor que eu estou sentindo. Então começa por aí. E muitas vezes Jesus se utiliza dos seus enviados na nossa vida para poderem trazer esse alívio que a gente precisa. Às vezes o alívio vai vir por alguém que nos traz um remédio, que nos faz um curativo, que conversa com a gente, que nos escuta, que nos dá um abraço, que vira para a gente e fala assim: ô meu amigo, isso vai passar, vem cá, vem conversar comigo, sai daí um pouquinho, vem aqui comigo, que isso vai passar. Agora, esses instrumentos de Jesus na nossa vida, primeiro eles precisaram compreender a própria lição do Mestre, o próprio Evangelho do Cristo. Para poder ilustrar então, meus irmãos, essa primeira parte, nós vamos aqui nos utilizar de um livro que para todos nós é um verdadeiro tesouro, que é o livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão, para quem ainda não conhece, vamos apresentar aqui rapidamente. É um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, é um dos 5 romances de Emmanuel, e que vai contar para a gente episódios ocorridos logo após o Calvário. Nos primeiros anos dos cristãos na terra, o que eles passaram? Como foi a trajetória de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, de André, mas especialmente de Paulo de Tarso, que antes era Saulo, tornou-se cristão, e de alguns cristãos ligados às primeiras atividades do cristianismo no mundo. Para poder contar o episódio de hoje, nós vamos resumir o que vem antes aqui no livro. Os primeiros capítulos do livro Paulo Estevão contam para nós, meus irmãos, o seguinte: passados 2 anos da morte de Jesus, do Calvário, iniciou-se um grande movimento de perseguição aos cristãos, movido pela maioria dos judeus, especialmente pelo farisaísmo, que viam nas ideias de Jesus ideias revolucionárias. Queriam modificar não só a fé, como a organização política e social de Israel e também do mundo. O cristianismo, por exemplo, não concordava com a escravidão. Pregava que todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que não há privilégios, que Deus é justo e igual para com todos, e a cada um de nós vai julgar de acordo com as nossas obras. Ora, muito do que se praticava até então, especialmente na religião, foi atacado pelo Cristo. As pessoas, por exemplo, tinham o hábito de lavar a mão antes das refeições, como se aquilo ali fosse um preceito religioso. Quando Jesus vinha, ensinava o seguinte: olha, o que adianta você lavar as suas mãos e seu coração está cheio de ódio, está cheio de impurezas do sentimento? Você precisa perdoar, você precisa esquecer o mal que te fazem. Porque o que adianta lavar o exterior do corpo e guardar a podridão por dentro? Então, não só por isso, mas como por muitos outros pontos, iniciaram um processo de perseguição aos cristãos. E nesse processo havia um judeu, nascido na cidade de Tarso, muito inteligente, que tomou a dianteira desse processo. O nome dele era Saulo de Tarso. Nascido em Tarso, que era uma cidade romana, lá na atual Turquia. Nessa ocasião vivia e morava em Jerusalém e tomou a frente do processo de perseguição aos cristãos, principalmente de um rapaz que se chamava Estevão, que era um verdadeiro expoente daquele cristianismo que se iniciava. E o Estevão, para ele, de certa forma, o ofendia,
pela sua forma de apresentar as ideias de Jesus, como se fossem ali uma ofensa às lições que os judeus cultivavam já de alguns séculos. Pois bem, meus irmãos, Saulo de Tarso tinha um professor que era doutor da lei, de nome Gamaliel. E Gamaliel, como seu professor e seu instrutor, ele tinha uma característica que ele era uma pessoa muito ponderada, tinha muito bom senso, procurava escutar e compreender tudo antes de julgar e de tomar uma opinião. E assim que começou então o processo de perseguição, Gamaliel resolveu fazer o seguinte: eu preciso entender o lado deles. E para tanto, Pedro visitou Gamaliel e fez para ele um convite com toda gentileza para que Pedro então conhecesse a casa do caminho, conhecesse o trabalho dos cristãos, que era no anexo da casa de Pedro, e tinha esse nome, Casa do Caminho, porque ficava na estrada, que era o caminho entre Jerusalém e a cidade portuária de Jope, na Palestina. Pois bem, ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso, e acreditando que elas só evitaram o apedrejamento imediato de Estevão, cancelou o projeto de convidá-lo a visitar as instalações simples da Igreja do Caminho. Então Pedro, sabendo que graças a Gamaliel Estevão não foi sumariamente executado ali na perseguição aos cristãos, resolveu convidá-lo. Gamaliel não só recebeu de maneira muito educada o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando com a generosidade de sua velhice respeitável. Então Gamaliel, tudo bem, vou lá conhecer o trabalho de vocês. Carinhosamente, assim que chegou, Pedro ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Então, meus irmãos, veja aqui um primeiro ponto interessante. Se vocês depois pesquisarem qual evangelho veio primeiro, o livro Paulo Estevão nos traz uma informação divergente do que a história nos traz. Porque as primeiras anotações a respeito da vida e dos feitos de Jesus foi o evangelho de Mateus, de Levi, que vivia com Cristo no dia a dia. E justamente aqueles registros do que Levi escreveu, naquele tempo nós não tínhamos ainda a imprensa, não tinha o xerox, né, para poder tirar uma cópia ou reproduzir um livro ali várias vezes. Pedro então presenteou Gamaliel com uma cópia do Evangelho, das anotações de Mateus, para que ele conhecesse a vida do Cristo. Gamaliel agradeceu atencioso ao ex-pescador, tratando igualmente com respeito. Dando a entender que desejava expor a sua respeitável apreciação todos os programas da Igreja Humilde, Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Então, é como se chegasse um visitante aqui e eu levasse ele: vem cá, vem ver o salão de estudo, vamos ver agora ali a sopa, tem a distribuição de sapatos, tem a costura, etc. Só que lá, meus irmãos, tinha uma enfermaria na casa do caminho. Chegados à longa enfermaria, na qual se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que se lhe apresentou aos olhos naquele instante. Em leitos acolhedores, viu muitos senhores de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças magérrimas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro como se estivessem na presença de um pai. Acontecia o seguinte: naquela época, todos os enfermos, viúvas, velhos, órfãos, tinham um destino em Jerusalém. Não sei se os irmãos sabem, mas todos esses desfavorecidos da sorte eram levados para um lugar de tristeza, de abandono e de muito sofrimento, chamado, meus irmãos,
Vale dos Imundos. E ali simplesmente se jogava a pessoa, como um traste, como alguém que não tinha o menor valor, desprezando a sua história, desprezando o seu sofrimento, as suas angústias, e ali a pessoa simplesmente ficava para quê? Esperar a morte chegar, como um esquecido de todos. Acontece que depois de Jesus, inaugurou-se no mundo o quê? A primeira enfermaria, o primeiro pouso de assistência fraterna, que mais tarde veio a inspirar no mundo os nossos atuais hospitais. E foi naquela enfermaria, no qual se aglomeravam ali velhos, crianças, viúvas, que Gamaliel assustou-se com tanto sofrimento. Não deu ainda 10 passos em torno de móveis singelos e limpos, quando parou à frente de um velhinho, muito pobre. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo também. E o diálogo começou. Então Gamaliel, andando por lá, viu um conhecido, e ele também conheceu Gamaliel. E começou a conversa. Observem agora, meus irmãos, que essa conversa aqui é muito rica para nós. Disse ele assim: Samônio, você por aqui? Perguntou Gamaliel admirado. Será possível que você saiu de Cesareia, que era uma outra cidade dos judeus, no litoral? Sois vós, senhor, respondeu o interpelado. Ainda bem que um de meus amigos chegou a observar minha grande miséria. E o pranto então começou a jorrar. E Gamaliel perguntou: mas e seus filhos? E seus parentes? Com quem estão as suas propriedades da Samaria? Perguntou o velho mestre perplexo. Não chores, Samônio, Deus tem sempre muito para nos dar. Então ele encontrou um velho amigo que era um senhor muito rico, muito bem de vida no sentido material, e estava ali no meio de muitas pessoas em situação de muito sofrimento. E ele então, depois de uma pausa, respondeu para Gamaliel o seguinte: ah, Senhor, tal como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos da minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas dificuldades. Denunciado como leproso, em vão pedi socorro dos filhos que Deus me concedeu na mocidade. Então aconteceu com ele o seguinte: numa certa altura da vida ele adquiriu a lepra, que hoje em dia a gente trata como a hanseníase, e tem cura, não é mais um problema como era naquela época. Ele adoeceu e o denunciaram. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo em Cesareia fugiram, sem que eu os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Um dia, para supremo desespero, os executores da justiça me procuraram para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, meus filhos tiraram-me todos os bens, pegaram, assenhorearam minhas posses e os títulos em dinheiro, que eram a garantia de uma velhice tranquila. Por fim, e para aumento dos meus sofrimentos, deixaram-me aonde? No Vale dos Imundos, em Jerusalém, onde me abandonaram como se fosse um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono, tanta fome, experimentei tantas necessidades, talvez pela minha vida transcorrida no trabalho e no conforto, que fugi do Vale dos Leprosos, fazendo longa viagem a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outro tempo, do passado. Gamaliel ia ouvindo aquela história de olhos úmidos. Conheceu Samônio nos dias mais felizes e prósperos de sua vida. Homenageado em sua residência, quando certa feita passou por Cesareia, espantou-se agora daquela angustiosa indigência. Depois de pequeno intervalo, continuou Samônio dizendo o seguinte:
empreendi a viagem, ou seja, saí do Vale dos Imundos e fui até Jerusalém. Mas tudo conspirava contra mim. Em breve tempo, os pés feridos não podiam mais caminhar. Arrastava-me pelo chão como podia, cheio de cansaço e de sede, quando um carroceiro humilde, apiedado, me trouxe para essa casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Então veja, um único lugar onde se tinha carinho, atenção e cuidado e piedade dos enfermos, na casa do caminho, na casa que Jesus inspirou e os apóstolos construíram. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, de tanta emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro igualmente estava emocionado, acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via no caso uma confortadora revelação do amor de Jesus. Por quê, meus irmãos? Pedro simplesmente ajudava as pessoas sem investigar o passado de cada um. E assim deve ser nas casas espíritas. Todos que cheguem aqui, não nos importa a sua vida pregressa. Se ele precisa de ajuda, que a gente estenda a mão. Foi Jesus que mandou, tal como aconteceu com Samuel. Hoje em dia, meus irmãos, vejam como que as ideias de Jesus vão penetrando na sociedade ao longo do tempo. Qual que é o grande princípio de um pronto-socorro médico hoje em dia? Se uma pessoa chega lá, por exemplo, baleado, o médico pode perguntar se ele era do bem ou do mal, se ele era criminoso, se ele era um policial que recebeu ali o ferimento. Não, ele tem que prestar o socorro. Essa ideia veio do Cristo. Presta o socorro, ajuda. O que ele fez antes é outra história. Pois bem, o grande rabino estava surpreso diante do que via ali. Com a sinceridade que tinha em seu coração, não podia esconder, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas sem recursos de tirá-lo daquele albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e aos demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum. Somente agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa situação de enviar um ente amado ao Vale dos Imundos. Ele, que aconselhou esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. E mais adiante, meus irmãos, para a gente então chegar no maior ponto desse diálogo, Samônio então vira para Gamaliel e diz o seguinte: olha, graças a esses irmãos aqui e a Jesus, o Messias prometido, estou tendo socorro e amparo. E aí então Gamaliel respondeu para ele o seguinte: olha, Samônio, acredito que Jesus foi de fato um modelo de renúncia em prol de ideias que eu ainda não compreendo, mas considerá-lo o próprio Messias. E esse ponto era o que muitos judeus também estacionavam. A maioria deles não via em Jesus o Messias prometido. Por quê? Eles esperavam o Messias, filho de um governante, um homem poderoso, tal como foi Moisés, que iria libertá-los do domínio romano e estender o domínio político, militar de Israel sobre os povos que o circundavam. Mas Jesus não veio com essa finalidade. E por isso muitos não enxergavam como Messias. E aí, meus irmãos, vem agora a última parte do diálogo que vai mostrar para a gente como que Jesus consola e ampara. Samônio diz para Gamaliel o seguinte: se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e aproveitando os bens que eu conquistei com esforço e trabalho, talvez eu também duvidasse como você duvida, Gamaliel.
mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem que me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer por uma situação passageira. São preconceitos ilusórios que nos levam a induzir uma dominação de forças que passam. A enfermidade, porém, é uma conselheira carinhosa e esclarecida. O leito de dor é um campo de grandes lições. Nele, a alma cansada vai compreendendo no corpo a função de uma roupa. Tudo que se refere à roupa, ao corpo físico, vai perdendo importância com o tempo. Entretanto, a nossa realidade espiritual é a que continua. Dentro do sofrimento, encontrei Jesus, para compreendê-lo melhor. Hoje creio que seu poder irá dominar as nações, porque é a força do amor que triunfa da própria morte. E por último, meus irmãos, ele diz para Gamaliel o seguinte: por enquanto, você não está precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirmava que não veio para os doentes, e sim para os aflitos. Então, meus irmãos, vejam que graças às ideias de Jesus e seu Evangelho, o mundo hoje tem consolo para os aflitos, tem remédio para os enfermos, tem um leito para quem não aguenta ficar em pé, e o chamado Vale dos Imundos de Jerusalém deixou de existir. Hoje temos hospitais, temos casas de repouso para velhice, temos postos de saúde, temos famílias que compreendem a sua necessidade de educação às crianças e de amparo aos velhos. E com isso a solidariedade humana vai se expandindo. Agora a gente vai para a segunda parte do estudo. Como que é possível essa transformação que a gente viu, por exemplo, se iniciando lá no tempo do livro paulistano? Para isso, meus irmãos, é necessário a segunda parte do que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então vamos entender isso aqui agora. Esse pedaço, esse trecho do Evangelho, utiliza-se de uma palavra que poucos de nós conhecemos no nosso dia a dia. Quem aqui sabe o que é um jugo? Possivelmente poucos. Quem já morou na roça e for mais velho, talvez já tenha ouvido falar da canga. Vocês já ouviram falar da canga? Isso. Então vamos lá. Antigamente, no meio rural, tanto no tempo de Jesus como até mesmo aqui no Brasil, nós sempre tivemos um auxiliar muito valioso para que a gente faça que o campo seja próspero e produza alimentos e fartura para alimentar a coletividade. Esse auxiliar valioso são os animais que a humanidade aprendeu a domesticar, especialmente o boi. Porque, pela sua força, muitas vezes ele foi utilizado como um animal de tração. Então, desde o tempo, por exemplo, aqui no Brasil, do Brasil colônia, os primeiros moinhos, os primeiros engenhos de cana de tração animal, eram os bois que se colocavam ali, que exerciam o trabalho, a força maior para movimentar o engenho, e que muitas vezes, ao longo dos séculos, puxaram o arado para poder arar a terra, preparar a terra para o plantio, entre um ciclo e outro que a natureza tem para poder nos fornecer o que a gente precisa para comer. Pois bem, para o boi fazer o seu serviço a contento, ele precisa de um instrumento que o submete, que o limita, que de certa forma faz com que ele obedeça a uma disciplina de quem comanda o seu trabalho. Que instrumento é esse? A canga. A canga, meus irmãos, é como se fosse uma peça de madeira. Alguns aqui vão saber, eu não preciso nem descrever. Mas para quem não conhece, que é colocada aonde no animal? Aqui, ó.
no cangote, né? No pescoço, submete o seu movimento para quê? Para que ele não se movimente livremente. Porque do contrário, o que o animal gostaria de fazer? Ele gostaria de ir para a esquerda, ou para a direita, ou ir para trás, ou ir para frente, de acordo com a liberdade relativa que ele tem. Entretanto, eu preciso prender ele na canga, submeter ele, para que ele então faça o serviço que eu preciso. A partir dessa imagem, que era uma imagem comum para aquele povo da época de Jesus, porque eles trabalhavam, muitos deles, no campo, Jesus então vira para nós e fala o seguinte: olha, eu consolo, eu alivio as dores, os sofrimentos, as angústias que vocês têm, mas vocês precisam tomar o meu jugo. O que significa isso, meus irmãos? Que o Evangelho, de certa forma, vai fazer o que na nossa vida? Vai nos submeter. Vai limitar o nosso livre movimento vicioso, multimilenar, que nós carregamos. Como assim? A partir do entendimento e da prática do Evangelho, se eu estou na rua e alguém me ofende, normalmente eu faço o quê? Eu passo o recibo. Não vem me xingar não, e solta um outro palavrão e ofenda a pessoa ali, dou logo o troco. Só que aí vem o jugo do Cristo e faz o que comigo? Silêncio. Não responde. Não arruma confusão. Você não sabe o que a pessoa está passando. Aí vem Jesus e me submete pelo Evangelho a não fazer aquilo que normalmente eu faria. Aquilo que livremente eu faria. Né? Vem alguém na família, me ofende, me dá um prejuízo. Qual que é o meu primeiro movimento, o meu movimento instintivo? Eu vou me vingar. Ele me paga, ele vai ver comigo. Só que aí vem o jugo de Jesus e submete a gente ao quê? Perdoa. Esquece isso. Jesus pediu que a gente perdoasse, porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. Nosso coração fica tranquilo. Então perdoa. Outras horas a gente deveria ficar nervoso, vem Jesus e nos pede o quê? Paciência. Outra hora vem alguém e nos pede uma ajuda, o velho movimento meu de liberdade era o quê? Eu não, cada um por si, Deus por todos, eu vou cuidar do meu bolso, dos meus interesses. Aí vem o Evangelho e faz o que comigo? Desprende, meu filho, abre a mão, ajuda, porque hoje você ajuda, amanhã você vai ser ajudado. Então, meus irmãos, vejam que interessante o que o Cristo nos fala. Todo o alívio, toda a paz, toda a tranquilidade que o Evangelho nos oferece depende de nós aceitarmos o jugo do Cristo. Aceitarmos as disciplinas que o Evangelho nos pede. Que é o quê? Mudarmos a nossa vida em conformidade com o que a gente tem aprendido. Porque do contrário, às vezes eu vou fazer uma prece, nós temos mesmo uma história dentro do próprio Evangelho que conta isso para a gente. Vocês já devem ter ouvido falar da parábola do credor incompassível, que é o seguinte: havia um homem que devia uma fortuna para o rei. Ele então foi chamado para uma prestação de contas. Quando ele chega diante do rei, ele fala o seguinte: ô senhor, me dá mais tempo, me dê mais tempo, que eu estou trabalhando, eu vou saldar essa dívida, mas não me prenda não me tire o que eu tenho para trabalhar não, que é com eles que eu preciso para poder te pagar. Aquele senhor então, tomado de compaixão, deixa que o homem volte para continuar trabalhando e no futuro prestar contas. Acontece que quando ele estava saindo, ele encontra uma outra pessoa que devia a ele uma quantia mínima, tão pequenina que era quase irrisória. Só que aí o que ele faz? Aquele devedor vira então para ele e fala: ô meu amigo, me perdoa, me dá mais tempo, igualzinho ele tinha pedido para o rei. Eu vou te pagar, eu vou acertar com você, mas tem paciência comigo. Mas ele, por outro lado, vai no pescoço do devedor, esguela ele, aperta ele.
você vai me pagar e eu vou prender sua esposa, seus filhos, vou vender eles como escravos, porque eu preciso receber o que você me deve, e etc. Daí a pouco, o que acontece? A notícia do que ele fez com o devedor dele, chegou para quem? Para o rei. Mandou chamar ele de volta. Espera aí, eu acabei de te perdoar uma dívida enorme, astronômica, te dando mais tempo, e você, diante de uma outra pessoa que te devia muito menos, você está comportando dessa forma? Então eu vou comportar com você da mesma forma. Então, meus irmãos, essa parábola do credor incompassível demonstra para a gente o seguinte: tudo que o Evangelho nos promete de alívio, de paz, de tranquilidade, de serenidade, de consolo diante de tantas lutas e problemas que a gente tem, nós não podemos nos esquecer que para poder usufruir disso, Jesus nos pede para praticar o Evangelho. Se nós não tomarmos o jugo do Cristo, a canga de Jesus, para poder limitar a nossa velha liberdade de agir de maneira viciosa, ofendendo os outros, não perdoando, guardando mágoa, não nos submetendo à disciplina, não mudando a nossa vida, nós então não vamos ter o que Jesus nos promete. Eu não posso pedir Jesus ajuda, alívio, consolo e continuar vivendo a velha vida que eu sempre vivi, porque do contrário isso não vai acontecer conosco. E mais, concluindo aqui o que o Cristo nos fala: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que essa última parte nos fala? Esse jugo do Cristo, em vez de ser uma canga pesada, né? Quem já morou ou trabalhou na roça, imagina uma madeira de lei pesada, um angelinho, enfim, aquelas madeiras que um pedaço dela pesa, parece que o dobro de outra madeira mais leve. A canga que o Cristo nos propõe é quase que uma canga leve. Ela é leve. É como se fosse ali de um material plástico que não nos submete, mas não nos pesa tanto. Qual que é o jugo pesado? É o jugo dos erros do mundo. Porque sempre que eu praticar os velhos vícios que eu carrego comigo, aí vai vir uma canga em mim muito mais pesada, que vai me prender no quê? Nos sofrimentos que eu mesmo provoquei. O jugo do mundo é pesado, esse é difícil, esse dói e não é fácil. Agora o jugo do Cristo é leve. Por quê? Vem Jesus e nos pede para perdoar. Nós que vamos ser beneficiados. Eu acho que eu estou fazendo um favor para o outro e eu que sou beneficiado com aquilo. Então eu me sinto mais leve. Vem Jesus e me ensina, por exemplo, quando a gente estuda lá naquele capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, mostrando para a gente: não ajunteis tesouros do mundo, onde os ladrões roubam e as traças comem. Aí eu aprendo a ir me desapegando, a desfazendo daquilo que eu guardo de material. Às vezes eu estou com um armário lá abarrotado que não cabe mais de tanta roupa. Aí eu aprendo a ir desfazendo, a passando para frente, ajudando uma pessoa ou outra. Qual que é o bem que aquilo vai me fazer? A gratidão das pessoas que eu ajudar. Elas vão: oh meu Deus, ampara o Lucas que lembrou de mim. Graças a essa roupa dele aqui, hoje eu não estou nu, não estou sentindo frio, né? Quando eu chegar no mundo espiritual, aqueles bens materiais não vão fazer falta nenhuma para mim. Então eu já vou ter treinado o desapego, né? Eu estar aqui na vida física ou no mundo espiritual. Ah, cadê meu carro? Cadê minha fazenda? Né? Cadê a casa que eu tinha? Não, aquilo tudo ali eu só usei por um tempo e ficou lá. Foi bom enquanto eu pude usar, que me ensinou, me ajudou. Então, meus irmãos, esse é o jugo leve. Tudo que a gente compreender, seguir e refletir em torno do Evangelho de Jesus vai tornar a nossa vida mais leve, mais suave. Nós vamos ter já na terra, como a Cris disse há pouco, uma felicidade relativa, uma situação de paz e de alegria. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos.
Júnior, faça a prece de encerramento, por favor. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti o auxílio, pois carregamos sobre nós o fardo pesado dos nossos defeitos e da nossa necessidade de desenvolvimento. Pedimos ao Senhor que nos auxilie no desenvolvimento e na prática do amor e da caridade, pois necessitamos do Teu auxílio para carregarmos esse jugo e para seguirmos em Tua direção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Pois vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e para sempre. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrada a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Aqueles que desejarem os passes, formem a fila aqui no salão. Hoje, meus irmãos, temos fichas de médico. Aqueles que quiserem, permaneçam sentados, por gentileza. Alô!